Bem-vindos ao Tecuntai. E você sabe o poder que tem a tua linha do tempo e o quanto você está perdendo tempo de explorá-la melhor e mostrar para o mundo essa pessoa incrível que desbravou aí essa jornada da vida porque acha que não sou tão bom assim, ninguém quer ouvir minha história e tá perdendo a oportunidade de transformar a tua marca pessoal em um teu ativo mais valioso para que tu esteja pronto para todas as oportunidades que a vida te aparecer. Então, você que tá chegando, já pega o seu chazinho aqui com a minha caneca primaveril, e me conta se o meu áudio tá bom e se vocês estão me escutando bem, porque eu estou hoje microfonada. Eu tô muito chique com essa minha bolotinha aqui, para melhorar ainda mais a entrega do Tecuntai e promover essa troca muito válida todas as quartas-feiras aí de 15 minutinhos na nossa rotina. Ótimo, obrigado, Marcos. Carinho. Então, vamos lá. Vamos lá, que quando a gente fala em linha do tempo, tem muitas questões a serem abordadas. Mas vamos lá. A gente está na construção do nosso workshop, na verdade, na divulgação, né? Não, ele já está construído. E nós criamos, através da metodologia do método Harmonize, que é uma prática que nós realizamos dentro da Oloketai, que é trabalhar a essência de cada pessoa alinhada ao negócio que ela tem. E aí, com o método Harmonize, nós criamos os 4 As, que aí é o autoconhecimento, a autoaceitação, a autenticidade e a ativação, tá? E aí, dentro do autoconhecimento, existe um grande momento que para mim é muito significativo, que é a gente olhar para a nossa linha do tempo. Por quê? Porque eu já fui essa pessoa que olhou para essa linha do tempo como esses marcos que a gente acha. Eu brinco que muitas vezes as pessoas acham que a nossa linha do tempo é o nosso currículo Lattes. Me formei em tal ano, apresentei um artigo em tal data, comecei a trabalhar de tal lugar a tal lugar. Só que a nossa linha do tempo, ela é do instante que a gente nasce, o ambiente onde a gente está inserido, os valores que a gente vem trazendo lá desde berço. Muitas vezes essas crenças, né, que a gente carrega e que muitas vezes nos levam para frente, muitas vezes nos puxam um pouquinho para trás. E quando eu olho, né, a linha do tempo, quanto mais eu vou trabalhando ela, mais insights sobre mim mesma eu vou percebendo. E é tão fantástico quando a gente tem esse momento de epifania sobre quem nós somos, né? De tu olhar e dizer assim, nossa, isso aqui faz muito sentido. E aí que eu digo assim, muito que as pessoas ficam pensando, mas ninguém quer me ouvir, a minha história não é muito interessante. Porque eu não tive aquela jornada do herói, eu não vim da favela, aí eu superei, vim aqui pegar ônibus às 4 da manhã para chegar no meu trabalho. Eu não tenho uma história cativante, eu não tenho um talento, né? Eu não sou uma cantora ou uma artista muito renomada, então as pessoas não vão se interessar muito. Eu sou, às vezes, só um científico, ou só um matemático, ou apenas um contador, né? Quem trabalha com profissões típicas. Só que, na verdade, quando tu tira a profissão, quem é você de verdade? Quem é você na sua rotina? E eu falo assim, é no nosso dia a dia que a gente aprimora as nossas maiores habilidades. Eu sou uma pessoa extremamente criativa. E é nas minhas atividades corriqueiras que eu vou criando formas criativas de conseguir entregar o que eu tenho para fazer dentro do meu trabalho, dentro das atividades que eu me proponho a fazer, com os meus clientes, comigo mesma, com a minha pareja, né? Com os meus amigos. Então eu vou criando formas de poder ser mais criativa e conseguir atingir melhores resultados. Mas eu já tive momentos em que eu não me sentia essa pessoa criativa, porque eu estava muitas vezes imersa em atividades que não faziam e não estavam alinhadas comigo. Então, o que acontece quando a gente está falando estrategicamente da nossa linha do tempo? A nossa trajetória, ela molda quem nós somos, tá? Então, todos os desafios, superações, realizações, mudanças são importantes, sim, tá? Então, se você sai de uma cidade do interior, como eu, que veio lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
e chega numa capital como Madrid. É uma mudança muito significativa. Por mais que muitas pessoas nunca vão ter a coragem de sair da sua cidade para chegar numa capital europeia, só o fato de tu ter feito é uma jornada muito significativa de desenvolvimento. Como que tu se sentiu? Como é que foi para você? Eu, como tive o meu avô que fez o caminho inverso que eu fiz, ele saiu da Espanha e foi para o Brasil, eu já sabia o quão ele linkava, né, a cultura dele, espanhola, com a brasileira, e ele honrava muito a sua cultura, e eu cresci com ele falando e brincando que ele era um toureiro aposentado. E como foi essa superação de chegar aqui, a questão do idioma, os desafios para entender como as coisas funcionam aqui. Mas isso eu tô dando um exemplo, né? E outras mudanças que você fez ao longo da vida? Eu saí, quando eu tava com 13, 14 anos, do Olá! Olá, Tommy! Mi ex compi de la oficina y te echo de menos, Tommy. Encantada por verte aquí en Te Contai. Estoy hablando un poco sobre la vida y cómo nuestra trayectoria nos lleva a nuestra marca personal. E então, quando eu tive essa grande mudança de 2000 era 2001, 2000, saí de uma escola estadual, que era uma escola com muitas turmas, muita gente. E eu fui fui fazer o ensino médio numa escola particular pequena, porque o Bilac, então, era uma grande escola para muitas turmas, eu não me lembro quantos alunos tinha. E fui para o Riachuelo, que era uma escola que tinha 3 turmas por série e com 30 alunos, como muito, 30 e poucos alunos. Então, assim, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia da existência do outro. Então, tu chegava no primeiro ano, tu conhecia o pessoal do terceiro ano, entendeu? Porque era isso, era uma escola pequena, um espaço pequeno, todo mundo estava muito próximo um do outro. Por que essa mudança é tão significativa? Porque no Bilac, na minha escola estadual, eu era mais uma no meio da multidão. E eu era muito tímida. Por quê? Porque eu não conseguia, não me encaixava muitas vezes naquele lugar, sabe? Mas eu tive amigos muito significativos que ajudam a tornar essa jornada significativa. A gente tinha uma colega que morava perto, bem pertinho da escola, a gente ia para casa dela, depois da educação física. Então, tinha todo esse ambiente. E aí eu fui para o Riachuelo, onde eu encontrei um lugar que falava a minha língua. Por quê? Porque a realidade daqueles colegas eram muito parecidas com a minha. Muitos tinham pais separados, muitos tinham uma condição econômica parecida, tinham os mesmos gostos, gostavam de frequentar os mesmos lugares. Tinham ali, né, quando o Riachuelo tinha muito claro o objetivo de que os alunos passassem no vestibular. Esse era o grande foco da empresa e até hoje né? A escola é líder para aprovação. E eu queria medicina no meu primeiro ano. E eu dou risada porque hoje não me imagino médica, né? Mas em algum momento eu me imaginei médica. E ali naquele ambiente eu tive que criar uma rotina de estudo, realmente me focar para o que, para mim hoje, é o que a gente tem de maior controle sobre a nossa vida, que é a nossa vida profissional. Então, a gente escolhe os cursos que a gente quer fazer, batalha pelos nossos lugares, né? Então, para conseguir uma oportunidade de emprego, ou para ser autônomo e buscar criar meu negócio, enfim. Então, é na carreira que tu tem controle sobre a tua jornada. E aí, então, eu tive que realmente olhar para aquilo e dizer assim, a minha prioridade é a minha vida profissional. Então, o curso que eu vou escolher, eu tenho que escolher com seriedade, dentro da realidade onde eu estou, e me desenvolver para isso. Então, o Riachuelo me permitiu ser uma escola que eu me encontrei em nível de amizades, me encontrei em funções. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu era metida em tudo que era coisa, eu estava sempre por ali. E
fiz a comissão de formatura, coisas que eu estava sempre envolvida. Era que encabeçava muitas vezes janta, festa da turma. E me preparou para muitas vezes a profissional que eu tive que ser quando eu abri uma empresa de eventos. Entende que tudo tem conexão? Então, quando a gente fala da nossa linha do tempo e relacionado à nossa marca pessoal, é realmente a gente olhar para a nossa trajetória, perceber esses pequenos pontos que às vezes a gente deixa passar. Não, mas isso aqui não é muito significativo. Sim que é, sabe? Porque às vezes a gente menospreza a nossa história. Perceber como esses marcos mudaram a nossa percepção do mundo, do entorno, do futuro, né? Então, quando a gente sai, às vezes muda de uma cidade para outra, o quanto eu digo que eu fiquei muito mais brasileira quando eu saí, né, agora morando aqui na Espanha, do que quando eu estava no Brasil, sabe? Eu digo, o Brasil é incrível, o Brasil tem uma potência, eu sou brasileira, eu me orgulho de ter nascido num país tão incrível, criativo, tão cheio de vida, de cultura. E quando eu tava no Brasil, muitas vezes eu era, ai não, que saco o Brasil, nada funciona, nada anda. E a gente vê que, enfim, coisas que a gente reclamava aqui, às vezes a gente até inclusive sente falta, sente saudade, né, de tá comendo um churrasco, por exemplo. A gente comia churrasco toda semana, né? Toda semana na casa de alguém tinha um churrasco. Aqui não existe isso, né? E tu sente uma falta de coisas tão simples que eram presentes na rotina. E daí quando a gente olha para nossa linha do tempo, a gente enfatiza esses aprendizados, essa valorização da nossa construção como ser humano. E aí vem um ponto que eu gostaria muito de que todas as pessoas que estão assistindo esse Tekuntai reforcem. E se você chegou até aqui, até esse momento do vídeo, e rufem os amores, anota isso. Você tem que criar, né, essa declaração pessoal da tua linha do tempo com os teus valores, com as tuas crenças, o que você desenvolveu, né, até aqui e contar, né, como esses aprendizados. Então, se você chegou até aqui, vou te dar essa dica. Faça uma declaração pessoal sobre a tua linha do tempo, sobre esses momentos que tu te desenvolveu. E se fez sentido para você, no dia 26 de abril, a gente vai estar com o workshop e a gente vai explorar ainda mais como transformar os teus ativos da tua vida em ativos da tua marca pessoal, estratégicos para que tu comunique isso para o mundo. Que pessoas parecidas contigo se aproximem, que seja o teu cliente ideal e que você consiga prosperar ainda mais. Bom, e se fez sentido para vocês, depois me manda, nem que seja pelo direct, né? Se não quiser comentar aqui, como é que foi criar a tua declaração pessoal com base na tua linha do tempo. Um grande beijo e faça a sua pausa aí reflexiva dessa quarta-feira e nos vemos na próxima semana. Beijos!